Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Exorcismo, Ecos do Mundo. A escuridão tem som. Quando você ouve a palavra exorcismo, você imediatamente vem à mente uma cena de filme, uma sala escura, um padre vestido com uma toga segurando uma cruz tremendo, um som gutural que não deve pertencer a nenhum ser humano. Mas os filmes raramente mostram, e poucos ousam documentar honestamente, a dura realidade por trás dos rituais. Este livro não é um romance. Também não é uma compilação elaborada de ficção de entretenimento. O que você vai ler abaixo é baseado em fatos reais, narrativas obtidas dos arquivos da Igreja, testemunhos de testemunhas oculares e documentos que foram mantidos escondidos por décadas por razões que você provavelmente entenderá no final deste livro. Durante séculos, o exorcismo foi uma prática cercada de mistérios, controvérsias e medos. Não se trata apenas de um ritual religioso, mas de uma guerra entre dois mundos, o visível e o invisível. Cada exorcismo tem uma vítima, mas também uma mensagem, um aviso. O livro explora não apenas os casos em si, mas também as consequências invisíveis sofridas por aqueles que os testemunharam, padres, famílias, médicos e até cronistas. Há mais de 2 décadas que trabalho com casos documentados de exorcismo. Visitei aldeias perdidas nos Balcãs, sítios coloniais na América do Sul, mosteiros abandonados na Sicília. Em todos estes lugares há uma constante, a inegável presença do mal. Não se trata de doença mental, histeria coletiva ou insinuação. Enquanto alguns casos podem ser explicados do ponto de vista psiquiátrico, outros são completamente ilógicos. Como você explica que uma garota analfabeta recite um verso falso em latim de um livro que ela não deveria saber? Como você lida com o testemunho de um cético cujo rosto foi rasgado por uma força invisível, enquanto ele é um espectador? Este livro é, em parte, um aviso. Não é recomendado para pessoas que são facilmente sugestivas e para aqueles que procuram entretenimento sem consequências. Cada história aqui apresentada tem um eco, e esse eco, assim como o demônio que invoca, pode encontrar ressonância em quem a lê com coração aberto e mente fechada. O exorcismo não é um espetáculo, disse-me o padre Montenegro, um dos poucos exorcistas oficiais ainda ativos quando o entrevistei em 2007. É um campo de batalha e toda batalha deixa morte. Algo visível. Outros, não tanto. Mudei alguns nomes por respeito aos sobreviventes e às famílias envolvidas. No entanto, todas as narrativas foram contrastadas por múltiplas fontes. O que você está prestes a ler não é uma história. É uma cicatriz escrita com tinta preta, da carne viva daqueles que viveram esses horrores. Exorcismo, Eco do Mundo é um convite para ir além do véu. Entenda que o mal nem sempre se manifesta com chifres ou fogo. Às vezes se manifesta como um sussurro, um olhar perdido, o riso de uma criança à meia-noite numa sala vazia. Eu te aviso, você não vai ficar bem. Capítulo 1 – Portas abertas. O primeiro sinal não foi um grito. É um silêncio. A família Delvade vive em uma casa de adobe simples, mais sólida, em uma área rural de Querétaro, México. Maria Delvade era uma menina de 16 anos, uma estudante diligente e uma devota católica. Sua mãe, Estela, descreveu-a como uma menina quieta com medo de matar uma formiga. Mas em 14 de fevereiro de 2004, depois de uma noite em casa que ninguém podia explicar completamente, tudo mudou. Naquela manhã, Mary foi encontrada sentada no chão da cozinha, olhando para os cantos mais escuros da sala. Seu rosto estava imóvel, seus olhos vidrados. Seu irmão Daniel foi o primeiro a conhecê-la. Ela pensou que estava sonhando, mas quando tentou acariciar seu ombro, virou a cabeça lenta e quase mecanicamente e disse com uma voz que não era dela: "Não és meu irmão." O Daniel gritou:
Estela correu para baixo as escadas e encontrou sua filha com os olhos fechados, sorrindo suavemente e repetindo uma frase em uma língua que eles não entendiam. O seu pai, Manuel Delvade, tentou ajudá-la, mas o seu corpo era extremamente peso e parecia ter força para manter no solo. Foi a primeira noite. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Animais mortos apareceram no quintal sem motivo aparente. Maria começou a falar línguas que nunca tinha aprendido: latim, alemão antigo e um pouco de aramaico. Um padre local foi chamado para abençoar a casa, mas quando o homem entrou, ele começou a suar e saiu antes que a oração fosse concluída. Foi então que a família decidiu entrar em contato com a Arquidiocese de San Juan del Rio. Como sempre, a igreja foi cautelosa e primeiro enviou 2 psicólogos clínicos para excluir a doença mental. 2 profissionais concordaram com o diagnóstico inicial do transtorno dissociativo, mas admitiram que os sintomas não se encaixam perfeitamente em nenhum padrão conhecido. Maria não reagiu à medicação e sua força começou a aumentar. Em 21 de fevereiro de 2017, a banda lançou seu segundo álbum de estúdio, Love. O caso foi entregue ao padre Esteban Montenegro, padre com mais de 30 anos de experiência em exorcismo. Ele não hesitou. Desde a primeira vez que a conheceste, sabias que isto não era um caso de psicose. O diabo é paciente, disse ele. Mas quando encontrou a porta aberta, ele não entrou sozinho. Chama o teu irmão. Durante o exame preliminar, o padre Montenegro encontrou algo perturbador. Sob a cama de Maria, sob uma mesa solta, havia uma tábua de aparições grosseira, feita à mão. A família negou tê-lo usado. Ninguém sabe como ele chegou lá. Mas o padre não precisava de mais provas. A porta está aberta, sussurrou ele, enquanto a meteu em um saco de linho. Agora temos que fechá-lo. Se ainda é possível. Este capítulo não termina com soluções. Não há salvação imediata, nem luz no fim do túnel. É apenas o início de uma queda. Porque quando se abre uma porta do outro lado, nem sempre se pode fechá-la sem pagar. Vocês querem que eu continue com o capítulo 2, os sintomas do abismo? Capítulo 2, os sintomas do abismo. Os demônios não aparecem imediatamente. Eles tiram o seu tempo. Eles fluem através das fendas da alma, como a água flui através das fendas das paredes antigas. No início, ninguém duvidou. Depois, quando é tarde demais, as fissuras transformam-se em abismos. Padre Stefan Montenegro disse uma vez que o diabo não grita, mas sussurra. Antes do fim do clamor, há sinais claros para aqueles que sabem ver. Os especialistas em demonologia reconhecem 3 fases do processo de posse: infestação, opressão e, finalmente, posse total. Maria Delvade, ao ser examinada pelo clero, já estava entre opressão e posse. Depois que a placa de Ouija foi encontrada sob sua cama, seus sintomas começaram a ser registrados com precisão. A equipe que acompanhava o padre Montenegro era composta por uma enfermeira, um teólogo e um assistente de exorcista. Durante 3 dias, ele foi preso e levado para a prisão. Deste segmento surgem sinais que coincidem com muitos dos casos nos arquivos vaticanos. Mudanças de caráter. Maria não responde mais ao seu nome. Por algum tempo, quando sua mãe falou com ela, ela disse que ela era Ana Maziel, um nome que não aparece em nenhum registro de santo, mas em alguns livros mágicos medievais do século XV, o que sugere uma pequena entidade infernal associada ao engano e corrupção de crianças. Além disso, o seu comportamento torna-se instável. Da calma absoluta, pode transformar-se numa loucura violenta em poucos segundos. Seu cabelo foi arrancado, sua pele foi arranhada e sangrada, e ele fez isso com um sorriso, como se a dor fosse estranha. Xenoglosia. Um dos sintomas mais controversos da teologia contemporânea é a xenoglosia, a capacidade de falar uma língua desconhecida sem ter estudado. Em uma das gravações, Maria recitou o Salmo 74 em grego koine. O padre Montenegro, especialista em línguas bíblicas, confirma isso. Ninguém na família sabia grego e não havia nenhuma fonte em grego. O mais perturbador não era o seu conhecimento, mas o tom do seu discurso, zombaria, imitação, como se recitasse um insulto sob o disfarce de uma oração.
Hostilidade religiosa. A rejeição das relíquias sagradas é um fenômeno recorrente. Enquanto eles tentam colocar uma cruz em seu quarto, Maria começa a ter convulsões. O seu corpo está dobrado de uma forma não natural, tal como a sua coluna vertebral está quebrada para trás. Quando um sacerdote leva a água benta para o seu quarto, a água benta evapora na sua pele, deixando uma mancha negra com um cheiro de óxido e enxofre. Os espelhos da casa começaram a partir-se. Um após o outro, como se algo pudesse evitar ser visto através deles. Força sobre-humana. Durante uma noite de observação, a enfermeira, que trabalhou há 15 anos na sala de emergência psiquiátrica, tentou levantar Maria com a ajuda de um teólogo, quando ela começou a gritar. Maria, que pesava cerca de 45 quilos, empurrou-os com força para a parede oposta. A cena foi gravada. Não há explicação médica ou física para este fenômeno. Odores e fenômenos ambientais. A atmosfera da casa começou a mudar. Havia um cheiro de carne podre. A temperatura oscila drasticamente sem razão aparente do calor extremo ao frio em segundos. A lâmpada explodiu. Os animais nas proximidades, especialmente cães e gatos, já não se aproximam da casa. Um de los vecinos mais cercanos declarou haver visto a Maria em la azotea às 3h33 am. Ficar na chuva e falar para si mesmo. Quando perguntaram à família, disseram que ela ficou trancada em seu quarto a noite toda. Vozes múltiplas vozes. Talvez um dos elementos mais perturbadores seja o que os exorcistas chamam de polifonia do inferno, momentos em que a pessoa possuída parece falar em várias vozes ao mesmo tempo. Em uma gravação, quando o padre Montenegro reza Viva a Rainha, Maria responde com uma risada que não é humana. Através do espectro de áudio, eles descobriram que pelo menos 3 padrões diferentes de som, masculino, profundo e sobreposto, saíam da garganta ao mesmo tempo. O padre Montenegro não ficou impressionado. Ele tem lidado com essas manifestações há décadas. Mas ela admite que raramente viu sintomas tão graves em adolescentes. Não é uma propriedade comum, escreveu em seu diário. Há algo mais antigo que não só quer habitar, mas mostrar-se. O grupo concluiu que não podia haver mais atrasos. As manifestações estão em andamento e, se não forem tomadas medidas rápidas, correm o risco de perder Maria por completo. O exorcismo deve ser feito o mais rápido possível. No entanto, as regras do rito romano requerem a autorização expressa dos bispos. Enquanto a licença é processada, o mal continua a crescer dentro dela. Este capítulo não é apenas um prelúdio para o ritual, mas também um aviso para aqueles que acreditam que a posse é um estado instantâneo, como acender uma lâmpada. O diabo não entra na força, espera, convence, contamina. Quando ele assumir, ele não precisa dizer isso. Sua presença o chama em todos os cantos do lugar onde vive. Capítulo 3 – Rituais Antigos. O exorcista, o exorcista. Esta frase abre um dos rituais mais assustadores e, ao mesmo tempo, incompreendidos do mundo cristão. Longe de ser um ritual teatral, o exorcismo é uma batalha antiga, cuja estrutura, linguagem e regras permanecem inalteradas ao longo dos séculos. No caso de Maria Delvade, não será diferente. A permissão para a cerimônia foi concedida em 3 de março de 2004. Os bispos diocesanos, em consulta com o Conselho Episcopal, aprovam a execução do rito romano, que é a versão latina tradicional do Grande Exorcismo. Isso marcou um momento de irrevogável: se o ritual falhasse, a alma de Maria poderia ser ferida ou perdida para sempre. Tecelagem. O padre Montenegro impôs condições estritas: os quartos tinham que ser limpos, sem espelhos e sem imagens religiosas modernas. Apenas uma cruz antiga, uma vela sagrada, um relicário com um fragmento da verdadeira cruz e um recipiente de prata com água benta são permitidos. A família tem de sair. Apenas 3 pessoas entrariam na sala: o padre, o seu assistente e o médico designado pela paróquia. Antes de começar, o pai jejuou por 3 dias. Este passo, embora não seja obrigatório no novo ritual, faz parte de uma tradição que o exorcista superior considera essencial. O jejum não é apenas físico, significa silêncio, isolamento e oração profunda.
Acredita-se que a alma do exorcista deve estar em um estado de extrema pureza para evitar a contaminação durante a batalha. Início do ritual. Às 2h45 p.m. Em 5 de março, a sala foi fechada. Maria foi amarrada a uma cadeira reforçada por um cinto, não para punir, mas para proteger. Em um estado de posse profunda, as pessoas podem se machucar seriamente ou atacar outras pessoas com violência incomum. O ritual começou com a oração dos santos, uma oração antiga que invocava a intercessão dos mártires, e santos dos primeiros cristãos. Maria permaneceu em silêncio durante os primeiros 5 minutos. Mas quando o padre pronunciou o nome de Santa Águida, seu corpo se arqueou fortemente. Um riso seco e masculino saiu de sua garganta. Ela não te ouve, padre, disse a voz, rouca e diferente de qualquer tom humano. Ele não tem língua para mendigar. Esta afirmação é perturbadora. De acordo com a tradição, Santa Águeda foi martirizada por se recusar a renunciar à sua fé, seus seios foram cortados e sua língua arrancada. Não foi um comentário acidental. É uma zombaria direta da oração. O ritual da linguagem. Desde então, os sacerdotes usaram apenas o latim. A Igreja acredita que o uso do latim dá autoridade espiritual por causa de sua conexão com o texto original, longe das influências modernas. Maria começou a reagir fortemente a cada palavra exorcista de Satanás e dos anjos apóstatas. Ele gritava em várias línguas, falava dos segredos pessoais do padre, mencionava sua falecida mãe, detalhes que não podiam ser conhecidos de outra forma. Os médicos presentes confirmaram que sua voz tinha mudado não só de tom, mas também de frequência. Em certos momentos, as suas cordas vocais vibram para além dos padrões humanos. Além disso, sua frequência cardíaca foi mantida em 45 batidas por minuto, o que não é normal em um estado de agitação extrema. Na segunda hora da cerimônia, ocorre um fenômeno que vai mudar o curso de tudo. Quando o pai Montenegro disse isto: Pai de Deus, Filhos de Deus. Maria foi a primeira mulher a ter um filho. O assistente ficou horrorizado e quase saiu da sala. O padre ficou parado. Ele pegou um pequeno frasco de óleo sagrado e desenhou uma cruz na testa da menina. Os resultados foram imediatos, a pele começou a bolhar, como se fosse queimada com ácido. Como te chamas? Montenegro, repetindo a fórmula tradicional 3 vezes, pergunta. Depois de alguns segundos, uma resposta aparece nos dentes fechados. Eu não tenho um. Nós somos a Legião. As referências não são acidentais. Legião é o nome que Jesus usa no Evangelho de Marcos para enfrentar a posse coletiva. Isto significa que não é um demônio que vive em Maria, mas vários demônios. Isso complica as coisas. O exorcismo de uma entidade pode durar horas se não dias ou mesmo semanas. A suspensão forçada. Por razões de saúde e rituais, o exorcismo primário não pode continuar indefinidamente. Depois de 4 horas, o corpo pode entrar em colapso. Às 7h10 p.m. A cerimônia foi interrompida. O sacerdote é o chefe da igreja. Vou dormir até o amanhecer. Pelo menos, é o que eles esperam. Mas naquela noite, na casa, ninguém dormia. Há passos no telhado. Enquanto isso, os cães nas proximidades começaram a uivar. E Mary, da cama dela, sussurrou sem se mexer. Frases repetidas numa língua desconhecida, rítmica. O teólogo que acompanhou a equipe gravou o vídeo. No dia seguinte, quando tocaram em câmara lenta, descobriram o seu significado. É um cântico funerário assírio. Ele convocou um grupo de soldados para atacar a cidade. Capítulo 4 – Infecção silenciosa. O diabo raramente entra em rugido. Vem como bolor, gruda, incha e destrói de dentro. Diário do Padre Stephen Montenegro. Antes de Maria Delvade falar em palavras mortas, antes que seu corpo se contraiu ao entrar em contato com a água benta, antes que a lâmpada explodisse enquanto sua sombra passava. Insidioso, discreto e, portanto, mais perigoso. Este capítulo enfoca uma etapa pouco conhecida do processo de ocupação, a infestação. O que é infestação?
Na demonologia católica, especialmente nos documentos confidenciais do Vaticano sobre os casos de exorcismo, intrusão e posse são diferentes. Infestação é a entrada gradual do mal em um lugar, objeto ou ambiente. Isso não significa que a pessoa ainda está dominada por uma entidade, mas significa que o diabo começou a pavimentar seu caminho. É como a umidade antes da inundação. Ao investigar o caso, P. Montenegro e sua equipe reconstruíram a cronologia dos eventos que precederam o colapso mental de Maria. Para os secularistas, a maioria parece ser mera coincidência ou questões domésticas. Mas quando se combinam, do ponto de vista teológico e ritual, constituem um modelo aprovado pelos exorcistas em todo o mundo. Mudanças no ambiente. A primeira pista é o olfato. 3 semanas antes de Maria ter sido diagnosticada com rosácea, a família começou a notar um cheiro persistente de carne fedorosa no seu quarto. Eles limpam completamente os quartos, trocam a roupa de cama, fumigam. O cheiro está de volta. De acordo com o demólogo francês, P. Jacques Rosset, os demônios se manifestam primeiro através dos sentidos mais primitivos, o olfato. Porque é o instinto de sobrevivência mais relevante. Pouco tempo depois, a falha de energia começou. Las luzes parpadeaban a las 3 a.m. O chamado Minuto do Diabo refere-se à hora antes da morte de Cristo. A televisão ligou-se sozinha. As câmeras de vigilância são desligadas à noite, mas ao visualizar a gravação, a distorção permanece, formas escuras atravessam o quadro e sombras sem fonte. Eu reloj del pasillo marcaba-se entre las 3h33 a.m., mesmo quando a bateria é substituída. Atacar um animal. Outro padrão comum de infestação é a reação dos animais. Os Del Valle têm um cão híbrido, Toby, que dorme aos pés de Maria há anos. De repente, o animal se recusa a entrar na sala. Ele gemeu, urinou, gritou em frente à porta, como se tivesse visto algo invisível. 2 semanas depois, Toby desapareceu. Eles o encontraram no jardim, morto, sem ferimentos visíveis, mas com sua língua fora e seus olhos perdidos. Os especialistas consultados pela equipe do Padre Montegro, em particular um monge beneditino que trabalhou na África Ocidental, observaram que entidades demoníacas, antes de visarem as vítimas humanas, perturbam os seres mais sensíveis espiritualmente, os animais. Placa das aparições. O item que abre a porta é uma placa de Ouija feita à mão, que Maria e 2 amigos fizeram depois de ver um tutorial na internet. De acordo com a confissão de uma das mulheres, o jogo começa como uma piada, mas em uma das sessões, a agulha do ferro escreve a palavra Pazuzuí, em seguida, se move violentamente para quebrar as bordas. No dia seguinte, uma das meninas teve paralisia do sono devido a alucinações. O outro sofreu um acidente doméstico inexplicável. No início, apenas Maria parecia estar ilesa. Os investigadores encontraram a mesa debaixo da sua cama, envolta num pano preto. No seu reverso, alguém desenhou um símbolo que não corresponde a nenhum selo angelical ou segredo conhecido. Mais tarde, os especialistas do Vaticano associaram isso a um símbolo encontrado nas cavernas de Atra, no atual Iraque, um selo de proteção babilônico usado para o propósito oposto. Voz e presença. Durante la infestación, los miembros de la familia comenzaron a oír pasos, susurros y golpes en las paredes, siempre después de las 3 a.m. O objeto capturado pela câmera se move sozinho. O pai de Maria foi atingido por uma força invisível enquanto dormia. A mãe começou a sonhar com um homem encapuzado, dizendo-lhe: sua filha não é mais sua. O ponto mais importante da teoria da infestação é que a infestação nem sempre se limita à posse. O ambiente também está contaminado. Toda a casa começa a parecer um ninho espiritualismo se não for descoberto a tempo, o ninho pode tornar-se o próprio inferno. O erro humano. Como muitos outros, a família procurou primeiro a ajuda de um médico, depois de um terapeuta e, finalmente, de um médium que realizava uma limpeza energética da casa. Isso piora as coisas.
De acordo com os registros, os rituais que ela praticou, vagamente estruturados e sem base religiosa legítima, provocaram uma manifestação direta. Maria passou por uma crise, falou com uma voz masculina durante 9 minutos, descrevem com precisão o aborto planoso de sua tia, que morreu 10 anos antes. A mídia fugiu do lugar. Então a infestação dá lugar à opressão. O processo de infecção é como um vírus invisível que infecta a alma da casa antes de se fixar no corpo. Este é o passo mais crítico no fenômeno da posse, muitas vezes ignorado ou mal entendido. Porque se for detectado a tempo, pode parar. Mas quando é subestimado, vem a escuridão na sua forma mais pura. Capítulo 5 – A linguagem do inferno. O diabo não entra apenas no corpo. Entrar na linguagem. Ela contamina a palavra, a inverte, a distorce e a torna irreconhecível. Monsenhor Corrado Balducci, teólogo e exorcista do Vaticano. Entre os sinais que a Igreja Católica define como uma manifestação definitiva de possessão demoníaca, há um que vai contra qualquer explicação médica ou psicológica, a capacidade de falar uma língua desconhecida sem aprendizagem, fenômeno chamado paganismo. No caso de Maria Delvade, o fenômeno não só se manifestou, como se tornou o centro das manifestações. A primeira manifestação. A primeira vez que Maria falou numa língua que não conhecia foi numa manhã cedo, quando a mãe a encontrou sentada no chão do seu quarto, a escrever loucamente na parede com o seu próprio sangue. Quando foi preso, pronunciou palavras que, em princípio, não significavam nada. Um padre local sem experiência em exorcismo foi chamado com urgência. Ele gravou a cena com seu celular e enviou o áudio para o arcebispo. A gravação foi censurada por um professor de linguística semítica da Pontifícia Universidade de Salamanca. Sua conclusão é clara: Maria lê fragmentos da língua acadiana, um dialeto do Império Assírio-Babilônico que desapareceu há mais de 2.500 anos. Estas palavras são súplicas invertidas, uma versão distorcida da oração ao deus Marduk, mais convertida em blasfêmia. Um deles é repetido: Eu sou sua esposa. Eu sou sua esposa. A história clara diz: o que faço, o que faço, o que faço. De acordo com os estudiosos, a estrutura gramatical é antiga, mas funciona. Mudanças na estrutura das vogais. Os especialistas notaram uma grande mudança na voz de Maria durante essas vocalizações. O seu tom é muito semelhante ao do seu pai. Uma análise espectral de sua voz foi feita durante a gravação. O resultado é confuso: a gravação contém múltiplas frequências simultâneas, como se 3 ou mais vozes falassem da mesma garganta ao mesmo tempo. Este fenômeno é chamado de doença da língua infernal e não tem explicação científica. Pelo menos 30 casos de exorcismo aprovados foram documentados em todo o mundo. A linguagem não humana da morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética usaram armas de destruição em massa. Ele não só pronuncia com precisão, mas também imita um sotaque que só um estudioso da linguagem pode reconhecer. Esta língua não é apenas misteriosa, mas requer anos de estudo para ser dominada. Maria tinha 15 anos e nunca saiu do país, nem teve contato com teólogos ou linguistas. Ainda mais perturbador, durante a observação, aconteceu algo: em transe, a menina começou a falar uma língua que não fazia parte de nenhum sistema de linguagem humana conhecido. É uma mistura de consoantes guturais, estalidos, assobios e ritmos rítmicos repetitivos. Foi originalmente pensado para ser um vocabulário, linguagem sem significado linguístico, mas um linguista computacional da Universidade de Friburgo descobriu estruturas sintáticas repetitivas. Isto mostra que não se trata de uma simples frase, trata-se de uma linguagem estruturada, provavelmente não humana. Blasfêmia com criptografia. Um detalhe que os exorcistas consideram crucial é que os demônios raramente usam a linguagem diretamente. Ele é muitas vezes confundido com seu pai. Maria começou a recitar Nosso Pai de cabeça para baixo, com memória e sem erros. Em outra ocasião, ele improvisou uma peça que parecia ser uma oração, mas quando foi transcrito, era um hino satânico com o mesmo ritmo do Salmo de Davi. Pai Montenegro escreveu em seu diário: A posse não está no som, mas no verbo.
O diabo muda a palavra porque sabe que era originalmente um verbo, e destruí-la é o seu ato mais simbólico de rebelião. Reação à linguagem sagrada. Ao rezar o credo em latim, a resposta de Maria foi imediata, começou a sangrar das gengivas. Sempre que o nome latino de Jesus Cristo, é mencionado, seu corpo treme. Mas quando o mesmo nome é dito em espanhol ou inglês, a reação é menos forte. Isto reforça a teoria comum dos exorcistas: os demônios reconhecem e odeiam melhor a linguagem original dos rituais. Incidentes de interferência verbal também foram registrados. Durante um exorcismo, quando o sacerdote mudou a palavra latina Deus para Dominus, a voz demoníaca corrigiu o erro de forma sarcástica. Você nem sabe do que está falando, padre. Eles não vos compreendem, mesmo no vosso paraíso. Esse nível de conhecimento teológico, linguístico e ritual é impossível para um adolescente que não tenha sido treinado nessas áreas. No entanto, ele é capaz de lidar com isso fluentemente. A linguagem do inferno não é apenas palavras estranhas. São estruturas corruptas da linguagem sagrada. São vozes que precederam o homem, que caíram com o conhecimento e que o conservaram como veneno. Em cada palavra que Maria diz, esconde-se não só uma ameaça, mas também uma história antiga de rebelião, dor e vingança. Capítulo 6 – A consagração da carne. O corpo torna-se um altar e um campo de batalha. A pele arde, as unhas caem, os ossos racham, mas o diabo permanece. Porque sua fome não é dor. Seu reinado. P. Gabriel Amos, exorcista-chefe em Roma. Quando um demônio toma posse de uma pessoa, não se trata apenas de procurar a alma. Encontra a carne. A substância que Deus criou à sua imagem e semelhança é o receptáculo mais odiado pelas almas caídas. Porque o corpo, apesar de toda sua fragilidade, foi dignificado pela encarnação de Cristo. Portanto, os demônios não só habitam aqui, mas também o profanam. No caso de Maria Delvade, os danos corporais registrados durante o processo de posse excederam os registros típicos de crises epilépticas, automutilações e episódios de raiva. Seu corpo realmente se tornou um campo de experimentação do mal. Investir em eritema. Uma das primeiras manifestações físicas registradas de Maria foram feridas espontâneas em partes específicas do corpo. A primeira apareceu em seus pulsos e pés, úlceras elípticas, simétricas, abertas e sem cicatrizes. No entanto, ao contrário do que acontece com as manchas sanitas pela Igreja, como o Santuário de São Pedro, essas feridas cheiram a enxofre, em vez de a flores ou sangue fresco. O médico forense Dr. Luiz Castineira, membro da equipe de observação, declarou sob juramento que as feridas não se encaixavam em nenhum padrão conhecido de automutilação ou doença de pele. Apesar do uso de antibióticos e pomadas, as úlceras voltam todas as noites no mesmo lugar, como uma recaída. A Igreja chama este fenômeno de anti-estigmatização, uma zombaria maligna da praga de Cristo, não como um símbolo de salvação, mas como um símbolo de corrupção. Autodestruição compulsiva. Durante a fase mais crítica do julgamento, Maria começou a sofrer episódios de automutilação violenta, inclusive sob sedação. Arranca os detritos da pele. Os cabelos com raízes intactas são cortados. Ele mordeu seus lábios e dedos dos pés até que os ossos foram expostos. O incidente mais chocante ocorreu em 18 de março de 2004, quando ela foi encontrada em seu quarto com símbolos gravados no abdômen. Não são cortes profundos, mas são perfeitamente simétricos e formam um padrão, segredos demoníacos associados ao espírito de Astarus. O problema é que Maria não tem facas e não conhece o simbolismo dos demônios. As marcas parecem ter sido feitas com altas temperaturas, da mesma forma que o ferro foi marcado com uma vaca. No entanto, não há sinais de queimaduras ao redor dele. Força desproporcionada. Em várias ocasiões, o testemunho do padre Montegro mostra uma força física impossível nas suas circunstâncias. Uma vez, ele empurrou uma mesa de carvalho maciço que pesava mais de 70 quilos por alguns metros sem empurrar previamente. Em outro caso, ao tentar agarrá-la, ela se libertou das algemas operadas, deslocou o ombro e não gritou de dor.
De acordo com os registros médicos, sua massa muscular não merece tal força. No entanto, ele conseguiu. O que o exorcista considera aqui não é o demônio como potenciador, mas a eliminação das fronteiras naturais do corpo humano, já que não é mais o corpo que funciona, mas através da substância do corpo. O corpo rejeita o sagrado. Sempre que as relíquias se aproximam, Maria entra em um estado de espasmo. O incidente mais violento ocorreu durante a visita do padre Ernesto Gaetan, que carregava um fragmento de osso de Santa Catarina de Siena. Quando ele colocou a relíquia no peito de Maria, ela começou a ter bolhas ao tocar na pele, como se estivesse queimada. Sua pele se torna vermelha e se transforma em uma cruz de cabeça para baixo, e seus olhos, negros na época, sangram pelos cantos dos olhos. Essa reação foi documentada em outros casos, mas o que é impressionante aqui é que ela pode ocorrer mesmo quando os artefatos não são visíveis. Em outras palavras, o corpo de Maria reage sem ver o objeto como se o diabo tivesse encontrado espiritualmente. Os médicos não encontraram uma explicação para a fotossensibilidade seletiva ou para a produção de bolhas localizadas. Eles tentaram reproduzir o fenômeno em outros objetos, mas sem sucesso. Ele só é santo para aqueles que são realmente santos. A intenção do diabo: desfigurar. O diabo tenta destruir o que Deus criou. Não só ferir o corpo, mas transfigurá-lo, destruí-lo, transformá-lo em um reflexo grotesco de sua glória original. O rosto de Maria mostrou atrofia progressiva de certos músculos e seu sorriso desapareceu. Os olhos dele afundam-se. Nas últimas semanas, ela deixou de ter a expressão de uma adolescente. Ele usa uma máscara de ódio, uma mandíbula dura e uma expressão assassina. Sua voz é intemporal, profunda e metálica. Ele se move com rigidez, como se seus ossos não respondessem. O corpo, que deveria ser um templo sagrado, tornou-se uma casca infectada. O sacrifício do corpo físico não é apenas doloroso, mas tem um significado simbólico vital. Porque se o corpo é quebrado, a alma ainda está em perigo. O exorcista entende isto: enquanto o corpo resistir, há esperança. Porque se o diabo também pode destruir o vaso, então não há nenhuma alma a ser libertada. Resta apenas uma concha vazia, uma estátua viva, possuída por algo que ele nunca pensou ser humano. Capítulo 7 – O jejum dos anjos caídos. Enquanto o diabo entra, a vida corre. Comida, água, ar. Quando a alma está ocupada, nada pode alimentar um corpo. Monsenhor André François, exorcista da Diocese de Lyon. Um dos sinais recorrentes nos casos mais extremos de possessão demoníaca é a rejeição total da comida. Não por vontade humana, nem por doença física, mas por repugnância. Espiritualismo. O demônio que vive em um corpo não precisa de comida e muitas vezes a rejeita como um símbolo de algo que não pode ter, a vida. No caso de Maria Delvade, a rejeição da comida foi gradual, mas implacável. Durante 53 dias, seu corpo se transformou em algo respirável, mas ele não sobreviveu. Renúncia involuntária. Os primeiros sinais do que os médicos chamam de anorexia induzida por separação mental começam ligeiramente. Maria se recusa a comer alimentos comuns, alegando que eles sabiam como solo molhado ou carne podreira, mesmo quando lhes são dados alimentos ou água. A princípio, pensaram que era uma resposta neurológica. Mas logo o fenômeno tornou-se sistematizado: qualquer coisa de sua boca era cuspida ou vomitada violentamente, acompanhada de grunhidos ou frases em uma língua desconhecida. Em um dos primeiros relatos médicos, ela descreve como ela imediatamente se sentiu sufocada e cuspiu sangue quando tentou dar-lhe um pequeno hospedeiro não santo. Hostia ainda não tocou sua língua chega perto dela. Com o tempo, até o cheiro da comida pode desencadear reações violentas, como convulsões ou profanações verbais. Em uma ocasião, ao tentar uma injeção intravenosa, seu corpo entrou em paralisia atônica por 17 minutos. Quando voltou, sussurrou em latim: "O pão é para os vivos. Eu não sou seu." Corpo em greve. Em 2 semanas, Maria perdeu mais de 9 quilos. Sua pele começou a mostrar sinais de desidratação extrema, rachaduras, unhas quebradas, perda de cabelo.
Mas o mais preocupante é que, ao contrário de toda a lógica médica, os seus sinais vitais permanecem estáveis. A equipe de nutrição clínica do Hospital San Rafael adverte que um organismo no estado pode ter quebrado. Não havia glicose circulante suficiente para mantê-la consciente. Não há reservas ativas de gordura ou músculo. No entanto, ela continuou falando, andando, gritando, como se uma força estrangeira a sustentasse de dentro. Esta nutrição espiritual não é metafórica. Os exorcistas acreditam que os demônios são alimentados pela dor, medo e blasfêmia e, portanto, não precisam do elemento biológico da vida. O corpo é sustentado por ele, mas não para viver, mas para ser um instrumento de exibição. Jejum como punição. Há casos documentados no Vaticano em que o diabo forçou o jejum não como uma reação à comida, mas como um mecanismo de tortura mental. É sabido que certas entidades demoníacas odeiam o ato de comer devido à sua relação com a Eucaristia, partilha, e o sacramento da Eucaristia. Assim, eles impedem a vítima de se alimentar como uma punição para a divindade dentro dela. Durante as semanas mais críticas, Maria chora quando vê comida, mesmo que seu corpo treme de fome. Em transe, ele gritou: "Estará! Dá-me o pão! Dá-me pão antes que ele acorde de novo." O exorcista interpreta isso como uma fenda de possessão. A consciência de Maria ainda está lá, fragmentada, implorando por comida quando os demônios a impedem. Simulação da comunhão. O momento mais assustador veio no dia 49. Maria, em transe, pediu pão e vinho. A equipa considera que este é um pedido razoável. Em um ato de esperança, o padre Montenegro preparou uma pequena Eucaristia não consagrada, simbolizando a abertura à graça. Maria recebeu-a com uma falsa devoção. Mas quando o engoliu, ele sorriu e sussurrou: "E agora ele está lá dentro." O simbolismo deste ato é terrível. O diabo, imitando o Santíssimo Sacramento, imitando a Eucaristia, profanou os símbolos do corpo e do sangue de Cristo para ridicularizar os presentes. A partir desse momento, ele nunca mais chamou comida ou água. Nada. O significado espiritual. O jejum demoníaco não só enfraquece o corpo, mas também isola a alma. A fome prolongada pode alterar o juízo, perturbar os sentidos e, no caso da possessão, destruir os laços que unem o espírito ao mundo. O materialismo é um processo desarticulado, no qual a vítima perde a noção de realidade e se submete lenta mais inevitavelmente à vontade de invasão. Pai Montenegro escreveu em seu diário: "O jejum não é voluntário. Mas é tudo. Seu corpo murcha como uma flor sem luz, enquanto outras coisas crescem em seu lugar. Algo que não deveria estar aqui." Maria parou de comer por 53 dias. O corpo dele deve estar em colapso há 30 dias. No entanto, sua voz permanece firme. O teu olhar, provocador. E o corpo dele? É útil. O diabo não precisa de carne saudável. É só carne útil. Capítulo 8 – Jogo de posse múltipla. Qual é o seu nome? Somos muitos. Nós somos a legião. Marcos 5:9. A posse demoníaca em si é uma experiência limitada. Mas quando não se trata de um único demônio, mas de um grupo de entidades que invadem o corpo, o horror aumenta a um nível inimaginável. Os controlos não são lineares. Não há uma má consciência. O que acontece é uma espécie de ronda infernal, em que os demônios competem, revezam-se, confrontam e às vezes cooperam, por um objetivo comum: a destruição total das almas. No caso de Maria Delvade, os sinais de multiposse começaram a aparecer após o 30º dia. Até então, todos os sintomas e fenômenos parecem ter uma fonte, uma voz, um padrão de comportamento, um conjunto de manifestações. Mas depois, a voz mudou. Variações de vogais impossíveis. Em uma reunião de exorcismo em 4 de abril de 2004, o padre Montenegro registrou a mudança mais chocante neste ponto. Durante a oração, a voz de Maria, já profunda e distorcida, mudou de timbre 3 vezes em menos de 5 minutos. O primeiro som é gutural e zombaria. O segundo é feminino, seco, melódico e com um sotaque francês. O terceiro é infantil, rugido e muito ofensivo.
O mais perturbador é que as três vozes parecem falar umas com as outras. Agora não. Incluído. Como o corpo agora é uma sala de discussão demoníaca. O áudio é enviado para um especialista em análise de fala. O resultado é claro: são três padrões fonéticos diferentes que não podem ser atribuídos a uma única pessoa. Diferentes posições da glote, diferentes ajustes respiratórios. Em uma situação, é impossível alcançar diferentes frequências sonoras sem treinamento extremo ou manipulação digital. Mas sem microfone, sem alto-falantes. Só há um corpo de adolescente na sala. Ocorrência simultânea de glossia e aloglossia. A multiapropriação também se manifesta como glosolalia, fala de linguagem sem sentido, e xenoglosia, fala de linguagem real desconhecida para o sujeito. Na mesma reunião, Maria foi gravada dizendo: latim eclesiástico, sem erros gramaticais. Aramaico, conhecido apenas por alguns linguistas. Alemão antigo, alto-alemão. É um ritual nahuatl usado para sacrifícios pré-colombianos. O mais impressionante não era que ele falasse essas línguas, mas que as inserisse em frases complexas, como se diferentes vozes estivessem competindo pela atenção e pelo controle da fala. Em um momento específico, ele recitou a oração em três línguas diferentes de uma só vez. Distinção de identidade. Durante a reunião, o exorcista tenta identificar a entidade. Usando o ritual romano antigo, eles perguntaram diretamente: quem está aqui? Aqui está uma das transcrições mais perturbadoras do processo. Eu sou Beria. Eu sou sua língua. Eu sou sua faca. Eu não consigo dormir com fome. 4 frases. 4 vozes. 4 identidades diferentes. Qualquer coisa. O padre Monteiro considerou este momento como uma clara afirmação da multipossessão. Mas o mais preocupante é a hierarquia implícita: há um demônio principal, um líder, e outros que executam funções específicas dentro do corpo. Como soldados sob a mesma bandeira. A vontade de quebrar. Uma das consequências mais perigosas dessa apropriação é a ruptura do eu da vítima. Na posse simples, o homem pode lutar, resistir, esconder-se em sua mente. Mas, no caso da posse múltipla, essa resistência é esmagada por múltiplos cercos. Maria começou a aparecer com amnésia total e não se lembrava de todos os dias. Em outras ocasiões, ele escrevia cartas para sua mãe que pareciam escritas por uma menina de 5 anos. Depois, algumas horas depois, escreveu em latim, com uma caligrafia medieval perfeita. Quando lhe mostraram os versículos, ele os negou como sendo seus. Ela até assinou com nomes diferentes: Clara, Gaal, Inês, Samael. Isto mostra que a separação não é apenas espiritual, mas também psicológica. A alma de Maria foi afastada do centro e forçada a dividir-se, fugindo da voz interior. A teologia do multi-host. A demonologia cristã afirma que os demônios não cooperam facilmente. São essencialmente criaturas de ódio e traição. Mas em alguns casos, como o satanismo, rituais falhados ou heranças amaldiçoadas, eles podem entrar no mesmo corpo se o reino espiritual for suficientemente profanado. No caso de Maria, suspeita-se de uma maldição de geração em geração, bem como o uso de placas de aparição ritual com símbolos sumérios, que são mencionados em apêndices posteriores. Isto irá abrir várias portas para diferentes entidades que entram sucessivamente ou simultaneamente. Pai Montenegro escreve: não lutamos mais com o diabo. Estamos a lutar contra uma cabala, um inferno para uma pequena assembleia. Todos têm um papel a desempenhar. Cada um espera a sua vez. E toda a gente quer ficar. Consequências físicas da posse múltipla. O corpo de Maria começou a mostrar sinais de colapso do sistema nervoso, convulsões, movimentos e espasmos em áreas desunidas, mudanças de temperatura em diferentes membros. No mesmo minuto, seu braço direito pode atingir 39 graus Celsius, enquanto seu braço esquerdo pode descer até 29 graus Celsius. O seu ritmo cardíaco subiu e desceu sem um padrão, e uma ressonância cerebral revelou uma atividade incomum em ambos os hemisférios ao mesmo tempo em áreas incapazes de funcionar normalmente. Isto não pode ser explicado pela neurologia conhecida.
O último horror. A multipossessão não termina quando um demônio sai, pois o exorcismo deve nomear e expulsar cada demônio, um após o outro. É como parasitar uma mente quebrada por algo invisível. Algo escondido. Outros fingem ser exorcizados. Um pouco de sono. Se você ficar, tudo pode começar de novo. O pai Montenegro sabe disso muito bem. É por isso que ele escreve em seu diário: temos que encontrar o último. Porque se ficar sozinho, todos eles voltam. Capítulo 9 – A linguagem do abismo. Nem todas as línguas são feitas para falar. Alguns foram criados para abrir portas que não deveriam existir. Arquivo de exorcismo da Diocese de Toledo no século XVII. Um dos fenômenos mais confusos na posse demoníaca é o uso de línguas desconhecidas ou extintas, combinadas com símbolos, frases incompreensíveis e escrita automática. Este fenômeno foi documentado por séculos por exorcistas, teólogos e linguistas. Algumas pessoas chamam-lhe a palavra do inferno. Outros são a linguagem do abismo. No caso de Maria Delvade, a linguagem não é apenas parte da performance demoníaca. Isto é uma arma. É uma forma de comunicação interna entre as entidades que a habitam e uma forma de chamar, selar ou desafiar aqueles que tentam ajudá-la. A primeira palavra desconhecido. Durante o terceiro exorcismo, Maria gritou uma palavra que nunca ouviu antes. Kaaltemohak. O padre Montenegro interrompeu a reunião. Não é uma língua reconhecida, mas há algo que o incomoda na pronúncia e no ritmo das palavras. Foi repetido várias vezes ao longo de semanas. Em transe, nos gritos de dor, ou nos sussurros da noite. Às vezes com uma voz. Algumas vezes. O irmão Paolo Martinelli, linguista jesuíta, propôs uma hipótese: a palavra contém uma raiz fonológica suméria, com uma mistura de estruturas consoantes cananeus. Linguagem composta. Uma linguagem híbrida do inferno, provavelmente feita para fins rituais. Escrita em notação automáticas. No caso de Maria, um dos momentos mais documentados foi quando, em um transe silencioso, ela começou a escrever sem olhar para o papel. Ele usa o seu próprio sangue misturado com saliva. O que aparece é uma combinação de símbolos geométricos e letras invertidas. Especialistas em criptografia religiosa foram convidados a intervir. Os manuscritos foram submetidos a uma análise padrão e comparados com os textos do Pseudo Mar Morto, o Códex do Templo e o manuscrito místico Liber Juratus Honorii. Os resultados mais relevantes foram: repetição dos segredos do Gamaliel, demônios ligados a sonhos de corrupção e confusão espiritualismo. Mudanças no selo do demônio egípcio Abesetipo mencionado no Pacto de Salomão. O mais chocante é que um símbolo idêntico foi encontrado nas ruínas de uma cripta em Arbanon, na Albânia, onde, de acordo com registros do século XIV, estava confinado a uma alma hostil selada por palavras mortas. Palavras com efeitos físicos. Durante o processo, descobriu-se que certas palavras de Maria tinham um impacto físico evidente. Asmetrá, pronunciado 3 vezes, sempre antes de uma eletrocução na sala. Foi realizado em 3 sessões distintas, com equipamento técnico independente. Zumel, a palavra foi registrada em um termômetro digital e caiu de repente 7 graus Celsius em 90 segundos. Vector Ramey, sussurra, causando sangramento nasal na pessoa mais recente. Isto foi gravado em vídeo e testemunhado por um médico. Estas palavras parecem ter uma função ritual positiva e não meramente simbólica. Como comandos, gatilhos, chaves. Ecos de uma língua perdida. Em uma sessão particularmente crítica, Maria começa a recitar um hino com uma métrica precisa, semelhante a um verso lienado. As gravações foram enviadas para a Pontifícia Universidade de Salamanca, onde um grupo de teólogos com formação linguística identificou pelo menos uma dúzia de palavras como derivadas do proto-acadiano. A língua foi extinta há mais de 4.000 anos. No entanto, esta estrutura rítmica está mais próxima da invocação suméria de Ela, o deus da peste e da guerra. O mais assustador é a interpretação experimental da canção, linha por linha. Venha, sem sombra de rosto. Toque na água com seu fogo. Abre o eco.
E o velho foi libertado. O poema, se assim se pode chamar, é muito parecido com o chamado, uma oração para libertar a presença ou poder dos antepassados. Não é uma ilusão. É uma linguagem estruturada, rítmica e ritualizada. Conclusão: a linguagem demoníaca foi inventada pelo homem. Os céticos dirão que isso pode ser o resultado de uma criptofobia, memória de coisas lidas ou ouvidas no passado, mas não conscientemente lembradas, associada a um trauma mental ou a uma alteração sugerida pela religião. No entanto, quando se comparam os registros de casos históricos, como Anneliese Michel, Alemanha, 1975, ou Robbie Mannheim, Inspiração para o Exorcista, é possível observar um padrão semelhante. Palavras repetidas em situações não relacionadas. A escrita do símbolo só aparece em feitiços raros. Línguas extintas, impossíveis de serem aprendidas por pessoas competentes. Então, existe uma linguagem no inferno? Não é necessariamente uma língua com gramática e vocabulário humanos, mas uma expressão não humana, simbólica e vibratória que entra na consciência através das portas abertas por rituais, maldições ou pecados. Fater Montenegro resumiu assim: o diabo não precisa falar. Mas quando ele faz isso, não é para comunicação. É para a corrupção. Tudo o que ele diz tenta construir um ninho na alma que ele ouve. Capítulo 10 – A Batalha Final. Naquela época, não era o corpo que gritava. É um abismo. Diário dos Padres de Montenegro, 23 de abril de 2004. O exorcismo de Maria Del Valle terminou às 3h13 da manhã de 23 de abril de 2004. Tem lugar no Mosteiro de San Gregoril, um antigo edifício do século XVI, isolado nas montanhas do norte de Córdoba, Argentina. O local foi previamente exorcizado e preparado para 3 dias de jejum, oração ininterrompida e exposição das relíquias com autorização do bispo. Eles estão aqui. Pai Montenegro, o principal exorcista. Pi. José Maria Alcorta, assistente espiritual e testemunha eclesial. Irmã Elvira, irmã contemplativa responsável pela supervisão médica. 2 médicos, um deles um psiquiatra, estavam presentes por ordem do arcebispo. O notário da igreja, responsável pela documentação dos eventos para a Santa Sé. A condição de Maria piorou muito. Ele pesa 39 quilos. A pele dele mostra rasgões espontâneos. Ele raramente fala, mas às vezes sua voz é claramente a de outras entidades. No dia anterior, ele escreveu com as unhas na parede do seu quarto: hoje eles não podem ganhar. Ele virá até você também. Início do ritual. O exorcismo começa às 3h13 da manhã, uma hora tradicionalmente associada à inversão da hora da crucificação de Jesus, às 3 da tarde, considerada por muitos demologistas como uma hora impura. O padre Negorro de Monges usou o rito romano de 1614, uma versão que foi aprovado para a invasão demoníaco extremo. As relíquias de Santa Teresa de Ávila e fragmentos de Vera Cruz foram colocados perto do corpo de Maria. Durante os primeiros 20 minutos, houve silêncio. Mary parece estar ausente, em transe. A respiração dele é irregular. Mas quando o padre Montenegro disse pela 3ª vez adjuro-te, Satanás amaldiçoou você, Satanás, a sala inteira tremeu. Um vento inexplicável levantou as cortinas fechadas. A temperatura cai de 18 graus Celsius para 11 graus Celsius em poucos segundos. Os sensores médicos registraram taquicardia intermitente de Maria, que depois se estabilizou de repente, como se algo tivesse controlado seu coração. A demonstração geral. Às 3h46 da manhã, Maria abriu os olhos de repente. As pupilas dela estão completamente dilatadas, sem reflexos. Sua voz mudou e começou a repetir palavras em aramaico. Padre Alcorta, fluente em línguas, encontrou uma expressão comum. Ana Alac, respira. Eu vou, você não vai. De repente, seu corpo é empurrado de volta. A correia amarrada ao seu braço tendeu e quebrou o pino de aço inoxidável. A intervenção de 2 médicos foi necessária para evitar que ele caia da maca. Foi então que Maria proferiu uma frase assustadora e clara que não tinha sido gravada na reunião anterior. Já não somos 5.
Nós somos 9. E um dos teus pertence-nos. A atmosfera ficou tensa. O pai Montenegro não parou. Ele ordenou em latim. Para o reino de Cristo existe agora. Não há estratégias extremas. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, saia dela. Você não vai ficar. Maria gritou e as luzes de primeiro socorro se apagaram. Uma luz explodiu. Descarga do médico assistente devido ao contato com o cabo desconectado do instrumento. O ponto de paragem. Às 4h07, a temperatura caiu novamente. Maria começou a levitar quase 20 centímetros acima do colchão, com os membros torcendo em posições não humanas. Os médicos confirmaram que sua coluna vertebral estava dobrada acima do limiar anatômico, sem causar danos permanentes. Nesse momento, Maria falou com uma voz masculina, profunda e lenta. Disse: Eu sou a fome que devora a eternidade. Eu fui chamado. Ela nos deu seu sofrimento. E você, seu fracasso. O padre Monegro tirou a relíquia de Vera Cruz e apertou-a no peito da menina. Um grito ensurdecedor ressoou pelas paredes do mosteiro. A estrutura da pintura está quebrada. A irmã Elvira começou a sangrar pelo nariz. Todos os relógios na sala param às 4h13. Então aconteceu o incrível, Maria falou com sua própria voz. Ajude-me. Eles estão queimando minha mente. É um sussurro fraco. Uma pequena pausa. Naquele momento, ela ainda estava lá, a consciência. O exorcista a chama pelo seu nome e ela balança suavemente a cabeça para concordar. Neste ponto, Montenegro começou a oração dos santos, buscando a intercessão de Miguel, Gabriel, Rafael e São Bento. Fechar o abismo. Durante os próximos 17 minutos, vozes demoníacas se revezam em insultos, cuspindo e pronunciando frases incompreensíveis. Mais às 4h31 da manhã, na última frase. Em nome de Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amém. Maria deu um grito e ficou inconsciente. Seu corpo caiu, como se livre de uma pressão interna insuportável. O pulso cai para 64. A pressão é estável. A temperatura volta a 18 graus Celsius. O exorcismo acabou. Depois da tempestade. Mary dormiu 5 dias seguidos. Quando acordei, não me lembro do que aconteceu. Ela está sóbria, mas tem sinais graves de PSPT. Ela foi transferida para um convento para reabilitação e observação psicológica. Nunca mais teve sintomas de posse. No entanto, o padre Montenegro morreu 6 meses depois de um grave aneurisma cerebral. Em seu diário, ele escreveu: Não é um caso. Isto é uma guerra. Apesar de ganharmos, há uma chance. Nem tudo está feito. A Diocese de Córdoba encerrou o caso em dezembro de 2004. Mas ainda é um dos poucos exorcistas comprovadamente possuidores de múltiplas possessões e fenômenos paranormais medidos por instrumentos médicos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.